Vai agora mostrar-se como se pode fazer o dimensionamento expedito de ligações a parafusados. Para tal, considere-se uma viga com uma consola curta. Na consola estão aplicados, num certo local, uma força F1 e uma força F2. E ainda pode-se reduzir, num dado outro ponto P, um dado momento M1. Essa viga curta está aparafusada, a viga, ao pilar, por 6 parafusos. Como se dimensionam estes 6 parafusos? Então, no primeiro passo é calcular o centroide dos parafusos. Cálculo do centroide da ligação aparafusada. Para tal, escolhe-se um sistema de eixos e distribui-se a grelha de parafusos. Temos aqui o nosso Y, o nosso X e a grelha de parafusos. Temos então 6 parafusos. N igual a 6. E é possível determinar as coordenadas de cada parafuso na nossa grelha. A componente, a coordenada segundo x do centro de massa é igual à soma de I igual a 1 até n, n é o número de parafusos, da posição xi de cada parafuso, a dividir pelo número de parafusos. E a coordenada segundo y do centro de massa, ou do centroide dos parafusos, é igual ao mesmo somatório, yi, sobre n, sendo que xi é a posição de cada um dos parafusos, segundo x, e yi é a posição segundo y de cada um dos parafusos. Por exemplo, podemos organizar os parafusos com esta contagem: 1, 2, 3, depois 4, e 5 e 6. Simplificando o processo e dizendo então que os parafusos estão todos equidistantes, é natural que o centro de massa seja o ponto aqui representado. Portanto, este será o centroide da ligação aparafusada. De seguida, no segundo passo, há que calcular os elementos de redução do centroide. E então, no segundo passo, cálculo dos elementos de redução no centroide. No centroide, obviamente, da grelha de parafusos. Então, o que é que nós temos no nosso problema? Temos a viga alta, portanto, o pilar, temos a consola, e temos então a grelha de parafusos, e mais importante que a grelha, temos então o centro de massa da grelha, o ponto G. Sabemos também, então, que está aqui aplicada uma força F1 e uma força F2. E ainda neste ponto P é aplicado então um momento M1. Os elementos de redução dizem-me que R é igual ao somatório das forças aplicadas, que neste caso ficaria F1 mais o vetor F2. E o momento no G, portanto resultante, no centro de massa, será igual ao somatório de G ao ponto de aplicação de cada uma das forças. Portanto, aqui estaremos, estas duas forças têm o mesmo ponto de aplicação, vamos chamar P1, e aqui o momento está, então, em P2. Produto vetorial, até o número de forças, vamos chamar M, F, I, mais o somatório de possíveis momentos que possam existir. Como a letra K vai ser utilizada mais à frente,
vou substituí-la por uma outra letra. Q. Dos momentos do nosso problema. Note-se que neste caso, apenas por uma questão de explicação, ficaria com o vetor GP1, produto vetorial com a força F1, mais GP1, produto vetorial com a força F2, mais o momento M1, vetor, e note-se que o momento é negativo. Pronto. Como é apenas esquemática esta representação, não vou fazer cálculos, vou só representar como ficariam os elementos de redução no nosso ponto G. Portanto, ter o sistema que nós temos do lado esquerdo ou ter o sistema que agora vou representar é rigorosamente a mesma coisa. Teria então a consola, removendo todas as forças e no ponto G incluir uma força R e um momento MR, era igual. Estes dois sistemas são equivalentes, pois utilizei os elementos de redução e passei-os para o centroide. Tendo então os elementos de redução, como posso eu obter as reações e os esforços em cada um dos parafusos? Vou apenas recordar que tenho então a viga, coluna, a viga curta, e no centroide tenho os elementos de redução R e MG. Bem, terceiro passo. No terceiro passo, vamos distribuir a força resultante, distribuição, de R pelos parafusos. E esta distribuição irá ser equitativa. Todos os parafusos irão ter a mesma força. Vou desenhar apenas agora a grelha dos parafusos. Esta é a grelha. E no centro de massa está então aplicado a reação R. Perdão, a resultante R. E agora pretendemos calcular qual a reação que cada parafuso faz para suportar aquela força FR. E então, recordando, seria então F1 proveniente de R, F2 proveniente de R, F3 proveniente de R, F4 é este, proveniente de R, F5 proveniente de R, F6 proveniente de R. E o somatório das forças igual a zero irá então dizer que R mais o somatório de todos os FRs I igual a 1 até 6, temos 6 parafusos, tem que ser igual a zero. E ainda vou impor que todos os parafusos tenham a mesma magnitude de reação. Por conseguinte, o que vai acontecer é que qualquer força F1, F2, F3, F4, 5 ou F6 de R será igual, então, a R sobre o número de parafusos, que é 6. A soma de todos eles dará novamente R. O quarto passo é o passo expedito.
e é a distribuição do momento mgr pelos parafusos. Este quarto passo necessita de uma pequena introdução para se compreender o porquê das equações expeditas que se vão usar. Vamos supor o seguinte, vamos supor que temos duas placas, placa 1 e uma segunda placa, uma placa 2. E pretende-se então unir estas duas placas por intermédio de uma ligação rebitada ou aparafusada, em que o parafuso irá entrar nestes dois orifícios. Portanto, teremos aqui um parafuso e aqui entrará o segundo parafuso. Vamos pôr então as duas placas em perspectiva. Vamos supor que a placa de trás é um bocadinho maior, só para efeitos de representação. E a placa da frente ficará aqui. Vamos fazer agora os orifícios de cada um dos parafusos. Do primeiro parafuso e do segundo parafuso. E vamos dizer que esta está encastrada. Vou ampliar a imagem para que se compreenda então o que se vai fazer. Vou colocar então o parafuso e vou fazer rodar. Vou fazer aqui passar uma linha pelo meio dos parafusos e vou fazer rodar esta viga em torno de um dado ponto. Por exemplo, vou fazer rodar a viga a negro em torno deste ponto aqui. Vou-lhe chamar o ponto G. Reparem o que acontece. Quando eu começo a deslocar a viga que está atrás, neste sentido, para lá, note-se que o primeiro parafuso, quando o primeiro parafuso se movimenta até este local, portanto, vamos fazer passar agora a linha de rotação por este sítio, note-se que este primeiro parafuso já tocou, quando finalmente toca na beira do orifício, já este queria estar aqui. Por conseguinte, este parafuso será sempre o primeiro parafuso a tocar no interior do orifício. Repare-se então que, para uma linha bastante mais abaixo, este parafuso já estará a tocar no interior do parafuso, no interior do orifício, e este ainda estará nesta posição. Portanto, o contacto dá-se primeiro nos parafusos mais distantes de G, que neste caso seria um centro de rotação. Por conseguinte, vou agora apenas representar os orifícios. Quando tenho os tais dois orifícios e tenho o centro de rotação aqui, e faço então uma pequena rotação, este parafuso começa então a tocar na beira interior do orifício e, por sua vez, já começa a ter uma dada reação da parede e da placa contrária. E este parafuso, que ainda só vai aqui, ainda tem ausência de reação. Ela não existe. Portanto, é natural que os parafusos que estão mais longe tenham uma reação maior, mesmo após o contacto e a deformação da peça, que os parafusos mais próximos de quê? Com base nesta premissa,
É então possível estabelecer que, vou pôr aqui a expressão, que o F proveniente do momento, portanto o F de cada parafuso, é proporcional à distância desse parafuso, ao centro de massa. Sendo que este DI será então, vou aqui desenhar a grelha, esta é a grelha dos parafusos, e este será o nosso centro de massa. Vou desenhar então aqui as várias distâncias. Portanto, D1, D2, D3, D4, D5 e, por fim, D6. Estas são as várias distâncias que nós temos na expressão. E isto é uma constante que necessita de ser determinada. Note-se que, quanto maior a distância, maior vai ser o f. Portanto, se daí sobe, o Fm também sobe. Se a distância é curta, então também a força de reação é curta, rigorosamente para respeitar esta premissa que vimos há pouco. Quanto maior a distância, mais cedo o parafuso começa a entrar em contacto com a outra placa e, portanto, provoca uma reação. Quanto mais curta a distância, o parafuso possivelmente ainda estará dentro do seu orifício e, portanto, ainda terá a folga e ainda não estará a fazer grande reação. Não se esqueçam que este quarto passo é expedito. Um cálculo mais rigoroso poderá ser feito através de outras técnicas, como, por exemplo, os elementos finitos. Uma vez que este cálculo é hiperestático. Bem, chegado a este ponto, então, temos então que todos os parafusos então, são obtidas, as forças de todos os parafusos são obtidas com esta expressão. De modo a obter a força, então, em cada parafuso, podemos recorrer às equações de equilíbrio. Fazendo então que o somatório dos momentos no ponto E tem que ser igual a zero. Para tal, vou apenas reproduzir novamente a grelha de parafusos para termos uma melhor ideia sobre as distâncias envolvidas e sobre as grandezas envolvidas. Portanto, este será o nosso ponto G, este será o parafuso 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Em termos de distâncias, então, esta será o nosso D1, esta será a distância D2 e esta será a distância D3. Esta será D4, esta será a D5 e esta será a D6. E supõe-se que temos então o tal momento em G, R, aqui aplicado. E, portanto, iremos ter uma série de forças, todas elas perpendiculares sempre à distância. E todas estas forças que aqui estão são as forças de reação ao momento aplicado. Portanto, aqui teremos o nosso F1 devido ao momento, aqui teremos o nosso F2 devido ao momento, aqui teremos o nosso 3 devido ao momento, o nosso F4 devido ao momento, o F5 devido ao momento e o F6 devido ao momento. Também sei que cada uma destas forças é então obtida com o nosso K vezes a respectiva distância. Quando eu faço então as equações de equilíbrio, o que eu vou obter é um somatório de I igual a 1 até N da distância, dI, vezes a força
Fi. Neste caso, menos o momento G, R, igual a zero. Negativo, pois este sentido é considerado como o sentido positivo. E o momento mgr no sentido contrário. No entanto, já percebi que posso então substituir esta força Fi, do momento, por esta expressão, ficando então com o somatório de I igual a 1 até n de di, abre parênteses, k, di, fecha, menos mgr. Não me posso esquecer que isto é conhecido e cada uma das distâncias também são conhecidas. O valor do k é uma constante. Como tal, pode sair para fora do somatório, ficando então com k somatório de i igual a 1 até n di vezes di, portanto di ao quadrado, igual a mgr. Conclusão, o nosso k, a constante, é obtida com esta expressão. Após termos então o k, podemos obter as forças todas. O F1 é igual ao k vezes a distância 1. O F2 é igual ao k vezes a distância 2. O F3 é igual ao k vezes a distância 3, etc. até termos a força 6, que é igual ao k vezes a força 6, vezes a distância 6. No final, o que nós vamos ter será então a grelha de parafusos, como anteriormente. Teremos o nosso centroide e, a sair de cada parafuso, teremos então, vou aqui apenas representar, a grosso modo, as distâncias, que é para ter uma base para provocar a perpendicular. Teremos então uma força F1, M, perpendicular, F2M, também perpendicular, F3M, também perpendicular, e F4, perdão, este é o F6M, também perpendicular, este é que é o parafuso 4, F4M, perpendicular, e aqui a nossa F5M, também ela perpendicular. E estas serão então as forças do passo 4, portanto, após distribuirmos os momentos dos parafusos. Estas forças que aqui estão assinaladas contrariam este momento mg aplicado. Tendo então as reações dos parafusos devidas aos vários carregamentos da força resultante R e do momento resultante em G, podemos agora passar ao quinto passo, que é cálculo da reação em cada parafuso. Para tal, o que se vai fazer é fazer uma soma dos dois vetores em cada um dos parafusos. E então, vamos aqui fazer de forma bastante simplificada essa soma, apenas geometricamente, uma vez que o objetivo é que tentem compreender o cálculo expedito. Teremos então aqui o parafuso 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, e teremos então aqui o ponto E. Vou desenhar a vermelho as forças de reação devidas à resultante. E vou repetir F1R, F2R, F3R, F4R, F5R
R e F6, R. E vou colocar a verde as forças provenientes do cálculo dos momentos. Portanto, F3, M, F2, M, F1, M, F4, M, F5, M e F6, M. E agora, azul, vou fazer a soma dos dois vetores. Como é óbvio, este aqui dará algo deste género. Estaremos aqui com um vetor F3 total. E neste caso, estaremos com um vetor F2 total. E neste será para cá. F1 total. E neste caso, a soma destes dois dará um vetor bem grande, será o nosso F4 total. Neste caso, a soma vetorial dará algo deste género, F5, e aqui F6. Estas são as resultantes, a azul, são as resultantes de cada um dos parafusos. O sexto passo, então, e vou aqui então completar o quinto passo, vou dizer então que o F em cada parafuso é igual à soma do que é proveniente do R mais o que é proveniente do M. Isto é verdade para cada um dos parafusos isoladamente. O sexto passo é então para calcular o esforço transverso em cada parafuso. Bem, neste caso, são parafusos em que temos então aqui a nossa cabeça de parafuso. O cilindro parafuso entra na primeira chapa, que depois entra na segunda chapa. Por conseguinte, olhando agora para este exemplo, vemos que o parafuso está inserido, a cabeça do parafuso, está inserido numa primeira chapa, que por seu turno está inserido numa segunda chapa. Portanto, teremos o cilindro e poderemos ter então a força F, o que quer dizer que daqui terá que sair uma força F também. Portanto, separando o parafuso, teremos a sair uma força F e nesta área estará aqui aplicada uma V. E no outro cilindro temos a força F e o mesmo esforço V. Portanto, quer dizer que fazendo o somatório das forças, igual a zero, V é por isso simplesmente a força que nós tivemos no parafuso. Portanto, vamos ter 5 esforços transversos. Vamos ter o esforço transverso para cada parafuso. O sétimo passo é o dimensionamento à resistência. Para tal, normalmente numa grelha de parafusos, utiliza-se o mesmo parafuso em todos os orifícios. Portanto, se utiliza um único tipo de parafuso. Como tal, vai-se optar por saber qual é a força máxima a dimensionar, portanto, qual é que será a força a considerar no dimensionamento, será o máximo de todas as forças resultantes provenientes deste passo, em termos de magnitude. Olhando ali para a figura, exemplo, neste caso, a nossa força máxima será a do F4. Será aparentemente o vetor mais comprido, será o vetor maior, será a força maior, será este F4. E então será esse neste exemplo. Todos os parafusos vão ser dimensionados para F4. Um único parafuso para os 6 orifícios. Por conseguinte, o nosso esforço transverso, que é igual ao F4, vai ser utilizado para calcular o nosso tal médio máximo. Portanto, iremos ficar com F4 sobre a área. Isto terá que ser menor ou igual que a tensão admissível do material. Isto irá dar-nos a área da secção de cada
parafuso. Com esta área, obtém-se então, sabendo que a área é igual a π ao quadrado sobre 4, obtém-se então o φ do parafuso. E, portanto, está dimensionado. Torno a repetir que na grelha de 6 parafusos, neste caso, todos os parafusos irão ser dimensionados e, portanto, irão ser projetados com o mesmo φ.